Olá, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso de Circuitos para Comunicações e hoje a gente vai fazer um exemplo da nossa característica exponencial, vai mostrar como é que a gente determina a tensão, as componentes harmônicas, a frequência de ressonância, né, a frequência de sintonia em um circuito. Então a gente vai analisar um circuitinho hoje para você verificar como é que a gente aplica os conceitos que a gente mostrou nas aulas passadas, tá? Então se você ainda não assistiu essas aulas, é importante que você assista para que você entenda mais profundamente o que a gente vai mostrar nessa aula de hoje, tá? E aí o que acontece? O circuito que a gente vai estar analisando é esse circuitinho aqui, tá legal? Que é um circuito com PNP, baseado na nossa característica exponencial, uma vez que eu disse para você que a nossa característica exponencial ela é dada pelo nosso TBJ, tá? Então nesse circuito eu tenho que a base do meu TBJ, ela está conectada ao terra. No emissor dele eu tenho uma fonte de corrente de 2,6 mA. No emissor dele também eu tenho esse capacitor aqui, que representa a minha tensão CC. E ainda conectado a esse capacitor eu tenho a minha tensão CA, que vale 250 mV cosseno de ômega-t, onde o meu ômega aqui é 10 a sétima radianos por segundo, tá? Então eu tenho as minhas características CA e CC nesse meu circuito, tá legal? Aqui no nosso coletor do nosso TBJ eu tenho esse circuito RLC paralelo, tá? Com um indutor de 10 microhenry, o resistor de 2 kΩ e o capacitor de 1000 picofarad, conectado aqui a uma tensão de menos 10 volts aqui em cima, tá legal? E a minha tensão V0, que é quem eu quero, tá aqui, ó. Eu vou coletar ela aqui no coletor do meu TBJ. Vale lembrar também, né, que essa resistência aqui que está em paralelo com essa indutância, que a gente chamou de LP e RP, essa resistência aqui, ela não necessariamente existe, ela está correlacionada justamente à resistência paralela do nosso indutor, tá legal? Era o nosso RP que a gente falou aqui no nosso curso. Tá legal? E aí o que é que acontece? Tá? A gente deve saber o seguinte, que a gente tem a tensão térmica valendo 26 mV, tá? E o alfa desse nosso TBJ aqui vale 1. Tá legal? O alfa desse TBJ vale 1. Só para facilitar os nossos cálculos, tá? Então, considerando aí o beta muito elevado do nosso TBJ, tá? E aí o que é que acontece? Como a gente vai estar calculando, né, as componentes harmônicas da nossa corrente, vale destacar que para a gente calcular a componente harmônica da nossa corrente, a gente falou das funções modificadas de Bessel, da função modificada de Bessel, que era a nossa I. Como é que a gente fazia para calcular esse cara? Essa função de Bessel ela tem ordem n, tem uma ordem n, tá? Também ela tem um argumento x. Como é que a gente chega a esse argumento x aqui? Tá legal? A gente mostrou nas aulas anteriores que o x ele vale V1 sobre VT. Quem é o V1? V1 é esse cara aqui, ó. É fundamental da tensão, 250 mV. Quem é VT? Tá aqui, ó, 26 mV, tá? Quando você faz 250 mV dividido por VT, que é 26 mV, ou seja, V1 sobre VT, vai dar justamente 9,6. Então você já tem o seu valor de x, tá legal? E isso aqui, ó, 2 e 1 de x dividido por I0 de x, que a gente também já mostrou em aulas anteriores, isso aqui é um valor tabelado. Falei para vocês que a função de Bessel modificada já tinha seus valores tabelados. E quando a gente fosse utilizar, a gente já ia mostrar isso aqui, o resultado. Então, ó, na tabela, 2 e 1 de x, que é 9,6, dividido por I0 de x, que é 9,6, esse resultado aqui na tabela vale 1,88. Tá legal? Então, a gente já tem esse resultado aqui que vai ser importante para a gente no sentido de calcular as nossas componentes harmônicas. Tá legal? Então, a gente já tem esses 3 dados de entrada aqui para a gente que são bastante importantes para a gente determinar a nossa V0 de t. Tá legal? O que a gente precisa mais? O próximo cálculo que a gente vai fazer é do ômega zero. Tá? A gente mostrou em aulas anteriores que ômega zero, nesse circuito, ele vale 1 sobre raiz de LC. Ou seja, esse L, né, é o LP, que a gente mostrou aqui, que vale 10 micro. O C vale 1000 pico, tá? Então, 1 sobre raiz de 10 micro vezes 1000 pico. Quando você fizer essas continhas, vai valer justamente 10 a sétima radiano por segundo, que é justamente esse ômega aqui, 10 a sétima. Ou seja, o ômega zero do meu circuito RLC paralelo, a minha frequência de sintonia, é justamente essa aqui, é a frequência da fundamental. Tá legal? Então, esse circuito RLC paralelo aqui, ele já está sintonizado nessa frequência aqui, tá? Está sintonizado na minha fundamental. Então, por aqui, a corrente que vai passar por esse circuito RLC paralelo vai passar apenas nessa frequência aqui,
a componente fundamental, vai passar justamente apenas pela minha resistência, uma vez que esses caras aqui, ó, esses dois caras, pela sintonia, vão desaparecer em termos de impedância. A gente já mostrou isso aqui no nosso curso também, que a impedância na frequência de sintonia vai ser dada apenas pela resistência, né? Então essa vai ser a impedância do meu circuito de sintonia, o meu circuito de ressonância, tá legal? Então a minha corrente fundamental vai passar apenas aqui por 2 kΩ, tá? Então com esse resultado aqui a gente conclui isso aí, esse resultado da nossa frequência de sintonia, sendo a mesma da nossa frequência fundamental, tá legal? A gente já tinha feito esse cálculo, mas vamos fazer de novo, tá? Olha só, como a gente está falando da frequência fundamental, então eu vou falar de C1, tá? Que é a componente fundamental da nossa corrente, tá legal? Da nossa corrente do coletor desse TBJ aqui, tá? Que vale quanto? A gente já mostrou que vale 2 em 1 de x sobre I0 de x, que é justamente o que está aqui, ó. 2 em 1 de x sobre I0 de x, é o que está aqui, ó. Tá legal? Vezes ICC, tá? Que é a componente CC da corrente. Beleza? Então, o que é que a gente tem agora, tá? Então, esse resultadozinho aqui, ó, isso aqui é tabelado, que foi o que eu mostrei para você no início da aula. Isso aqui é tabelado, tá? Como é que eu calculo x? X a gente já mostrou hoje, mas eu vou repetir, valendo V1 sobre VT. Quem é V1? Justamente 250 mV. Tá aqui, ó, 250 mili. Dividido por 26 mili, que é justamente a minha VT. Tá legal? Quando você faz essas continhas aqui, você vai obter 9,6, que é justamente o valor de x que eu tenho aqui. Tá? 2 e 1 de x, que é 9,6, dividido por I0 de x, que é 9,6. Esse resultado aqui tabelado vale 1,88. Tá legal? Que é o que a gente vai utilizar. Então, usando esse valor de x, ó, eu tenho o seguinte, ó. 2 e 1 de x, que é 9,6, dividido por I0 de x, que é 9,6, vezes ICC. Quem é ICC? Olha a minha componente CC da minha corrente aqui, ó. 2,6 mili, tá? Essa aqui é a componente CC da minha corrente, que vale 2,6 mili, que é o que está aqui. Tá legal? Então, esse resultado aqui, a gente já mostrou que vale 1,88 vezes 2,6 mili, isso vai te dar 4,89 miliamperes para a fundamental da minha corrente, tá legal? A minha C1. E o que acontece? Com a fundamental da minha corrente, né, que está passando aqui, eu posso calcular a minha tensão V0. Quem é essa tensão V0? Como é que eu chego a esse terminal aqui? Eu parto de menos 10 volts, passo pela queda na resistência, uma vez que a minha corrente vai passar apenas por ela, porque pela sintonia esses dois caras vão desaparecer. A minha impedância desse circuito RLC paralelo, a gente mostrou que vale apenas RP, que é esse cara. Então vai ficar quanto, né? Vai partir de menos 10, passando pela queda na resistência, eu chego em V0. Tá legal? Quem é a queda na minha resistência? É a resistência multiplicado pela corrente que está circulando por ele. Quem é a corrente que está passando por aqui? É justamente a minha C1, a fundamental. E aí vai ficar quanto, então? Vai ficar assim, ó. Então, V0 de T, partindo de menos 10, como eu mostrei para você, menos a queda na resistência. Mas por que aqui está mais? É porque é menos, uma vez que a minha corrente ela está vindo de baixo para cima, e o sentido da medição está de cima para baixo. Tá legal? Quando eu fiz os meus cálculos aqui pela lei de Kirchhoff, né, eu saí de cima para baixo. Então, a partir daqui e passei por essa queda. Mas como a minha corrente está vindo de baixo para cima, então eu multiplico por menos 1. Então fica mais aqui, né? Menos, que dá mais, a resistência, que é 2K, vezes a corrente que a gente acabou de calcular como sendo 4,89 miliamperes, que é a fundamental, vezes a minha função cossenoidal, tá? Cosseno de ômega 0, que é 10 a sétima, t. Tá legal? Então essa vai ser a sua expressão de V0. Multiplicando 2K por 4,9 mili vai te dar justamente 9,8 volts. Tá legal? Então, V0 vai ser igual a menos 10 volts mais 9,8 volts cosseno de 10 a sétima radianos por segundo T. Então, essa é a sua expressão para V0. Tá legal? Então, esses eram os conceitos que eu tinha para apresentar na aula de hoje. Espero que tenha entendido esse exemplo, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo. Toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal.
Desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula.